Deixa eu ser boca de Deus para você nesse momento. No livro de Êxodo, do capítulo 2 e o versículo 9, tem uma cena muito interessante. Vocês sabem que no tempo de José, ele era respeitado pelo faraó. Só que aquela geração passou. José morreu, seus irmãos morreram e mudou o faraó. E o novo faraó, ele não conhecia quem era José, quem eram os seus descendentes, quem era o povo de Israel. E ele começou a observar que o povo crescia. E ele ficou com medo. Então ele chamou os seus comandantes, os seus chefes, as pessoas que estavam ali a orientá-lo, seus conselheiros. E ele disse, não, esse povo é muito numeroso. Nós temos que dar um jeito de limitá-los, porque se eles se voltarem contra nós, junto com os nossos inimigos, não vai existir mais o Egito, né? Praticamente o nosso país vai ficar na destruição. Então ele chama os chefes e dá uma ordem para eles, vocês vão aumentar a carga de trabalho desse povo. Se eles trabalhavam assim, eles vão trabalhar 10 vezes mais. Então eles faziam tijolos, eles trabalhavam na agricultura e vocês conhecem a história. Só que a Bíblia fala que quanto mais oprimia aquele povo, mais eles cresciam. Faraó não percebeu. E não percebeu no sentido, mas quanto mais nós oprimimos, em vez de morrer, eles têm vitalidade, eles crescem, eles aumentam? Pois é, Deus faz as coisas que nós não percebemos, né? Deus faz coisas que nós não compreendemos. Por isso que nós temos que ter muita fé e essa fé nós temos que usar ao nosso favor. Só que Faraó disse então, ok, então vamos fazer o seguinte, quando as mulheres hebreias tiverem filhos, se for homem, matá-los. E se for menina, pode deixar viva. Então vai lá e chama 2 parteiras das hebreias, e instrui elas o que elas deveriam fazer, só que elas fazem ao contrário. Elas deixam as crianças viverem. O faraó chama e diz assim, mas então, mas as hebreias, elas têm muita vitalidade, elas não são como as egípcias. Antes de nós chegarmos lá, os meninos já nasceram. Então, não teve por onde correr. Ele dá uma ordem, todos os meninos, matar todos os meninos. E lá na barriga estava sendo desenvolvido quem? Moisés. A mãe teve Moisés e foi naquele tempo daquela ordem de Faraó. E eu imagino a preocupação dela. Ela estava com muita preocupação. Eu como mãe, você que está me ouvindo, que você que é mãe, que você que é pai, você entende isso. A preocupação de não saber o futuro dos nossos filhos. E ela tinha a preocupação de não saber o futuro de Moisés. Escute uma coisa, e Deus vai falar com você. Ele estava sendo gerado dentro da barriga dela. Ele nasceu. E ela conseguiu até guardar em silêncio aquela criança por 3 meses. Mas os 3 meses se passaram. E você sabe que criança chora, que criança faz barulho. E ela não pôde mais guardar aquela criança. Então ela faz um cesto. Ela coloca aquela criança, Moisés, dentro daquele cesto. E ela põe a criança à beira do rio Nilo, junto aos juncos, ali encostadinho entre eles. E a irmã de Moisés, daquela criança, que não era ainda Moisés, porque não tinha nome, ela começa a seguir o irmão e observar o que ia acontecer com ele. A palavra de Deus fala que a filha de Faraó, naquele dia ela desceu para se banhar naquele rio. E as servas da filha de Faraó estavam caminhando à beira do rio Nilo. Encontrou o cesto. A filha de Faraó dá uma ordem, traga para mim. Ela ficou com dó da criança. Só que a irmã de Moisés, muito inteligente, ela falou assim, você quer que eu chame uma hebreia para vir aqui e amamentar a criança? E sabe o que ela responde? Vai e busque uma mulher. Ela foi buscar a própria mãe. Imagina como é que estava a cabeça daquela mulher. Deixou o filho ali sem saber o que ia acontecer com ele, não tinha como esconder, não tinha como ir para outro lugar, ela estava sem saída. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que talvez esteja assim, sem saída.
Eu já vivi isso. Na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar. Eu já vivi isso. De chegar num momento que não tinha saída. O que eu vou fazer, Deus? Por qual caminho eu devo ir? Aí sabe o que aconteceu? Eu confiei. E Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Uma coisa, Deus não deve nada a ninguém. Aquela mulher que era a mãe de Moisés, ela foi chamada diante da filha de Faraó. E ela disse assim, pega essa criança, leva com você, amamenta ela e eu vou pagar para você cuidar dela. Ei, Deus não deve nada para você. Deus não deve nada para ninguém. Ele, se te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai abrir a porta para você, Ele vai abrir a porta para você. Se Ele te falou que vai te colocar neste lugar, que você está pedindo a Ele, mas se você não vê como entrar neste lugar, Deus está falando, eu vou te colocar neste lugar. Imagina a alegria dela. Ela pega, leva a criança para a casa dela, porque ela já não precisava esconder a criança, ela podia tratar. Ninguém sabia que era o filho, mas ela sabia. Eu estou cuidando do meu filho. Deus deu essa oportunidade. Ela cuidou até o menino crescer. Quando o menino cresceu, ela foi até diante a filha de Faraó, entregou a criança e lá ela adotou, a filha de Faraó adotou a criança e colocou o nome de Moisés, das águas o tirei. Deus está falando para você, eu tenho os meus caminhos, eu tenho os meus percursos, eu tenho a forma das coisas se encaixarem. Mas eu estou muito angustiado, eu estou muito angustiada. Não vale a pena. Deus vai levar você. Deus está conduzindo você. Deus está pegando a sua mão e está dizendo, eu estou levando você. Deus está te dando livramento. Deus está dizendo assim, eu vou pagar você para cuidar da criança. Ou seja, você não terá prejuízo. Você não terá prejuízo. Às vezes você ajudou uma pessoa, às vezes você foi até um fiador de alguém e essa pessoa não devolveu para você, não retribuiu com honestidade e você está no prejuízo. Deus está falando assim, eu não devo nada a ninguém. E aqueles que confiam em mim, eu vou honrar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua esperança nele. Sabe quando você está aí nessa espera, e você espera, Senhor, parece que não vai, parece que não funciona. Deus, quando Deus? Ei, a mãe de Moisés não sabia nada daquilo. Não sabia. Não pense você que ela sabia que, não, ela, meu filho vai morrer também como os outros morreram. Mas não, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tinha um chamado na vida dele. E se Deus tem esse chamado na sua vida, se Deus tem esse propósito também na sua vida, ninguém vai matar os seus sonhos. Não é a voz de Faraó. A última palavra não vem da voz de Faraó, ela vem da boca do Senhor. Ele pode levantar a voz e mandar quem for, faça isso, faça aquilo. Mas a última palavra, o ponto final, vem de Deus. E se Deus quiser colocar uma vírgula e dar continuidade à sua história, Ele vai fazer isso. E ninguém, mas ninguém, vai poder atrapalhar, vai poder impedir. Ei, tenha fé. Você que está me ouvindo hoje, Deus está dizendo para você, levante a sua cabeça. Ainda que você se sinta desmotivado, ainda que você já não tenha esperança de nada, ainda que você fale, Senhor, mas está tudo muito difícil. Ei, está tudo muito difícil. Mas quando chega no impossível, Deus opera o milagre. Veja quantos homens e mulheres vivenciaram isso da parte do Senhor. Não podia, não dava certo, mas Deus fez. E Ele está dizendo para você, é impossível para você, não é impossível para mim. Que essa palavra fique no seu coração. Da mesma forma que Deus conduziu cada momento, cada passo da vida da mãe de Moisés, até aquele momento dele crescer e ser entregue para a filha de Faraó, sabe o que Deus estava dizendo? Eu é que levo você. Segura nas minhas mãos. Deus está dizendo, segura aqui nas minhas mãos. Segura aqui. Aperta com força, que eu estou te conduzindo a um lugar que vai ser o lugar de descanso e você vai receber por isso. Ela descansou naquele momento. Ela descansou naquele momento, porque com certeza ela estava muito cansada.
e ainda recebia por isso. Enquanto muitos estavam sendo lá escravizados, né? Todo o povo, ela ainda recebia e tinha um salário para cuidar daquela criança. Deus não deve nada a ninguém. Deus está dizendo para você, o que eu te prometi, eu vou cumprir cada palavra, diz o Senhor para você. Que essa palavra fique no seu coração. Deus te abençoe e um beijo forte aí. Amém? Tchau.